Como podemos identificar se o indivíduo possui ou não fobia? Não é tão difícil, porque fobia, né? O que é o significado do termo grego para designar um medo? Né? Esse radical sempre presente, ele vai indicar isso, né? Medo de alguma coisa. Medo de altura, medo de aranha, medo de lugares abertos, medo de sangue, medo de fazer uma consulta médica, medo de N coisas. Então, para você identificar uma fobia, você tem que reconhecer essa sensação de medo, se ela está presente. E o medo é uma sensação muito comum para a gente, né, para o ser humano. Não é uma sensação tão estranha. É uma experiência que, se alguém tem, você facilmente identifica. Né? Tá. Só que nem todo medo a gente categoriza como fobia. Aí é que começam a vir as diferenças. Né? Então, o princípio é identificar essa sensação de medo, né, que por si só já se define. Se você chegar à fobia, você teria que ter essa sensação muito extremada, né, exagerada, com uma magnitude tal que preocupasse e perturbasse a pessoa, né, e que fizesse com que ela começasse a modificar alguns comportamentos naturais em função daquela sensação que ela tem. Então, se eu tenho um medo exagerado, uma fobia de altura, eu vou começar a evitar todas aquelas circunstâncias ou situações que possam me evocar aquela situação. Por quê? Porque uma vez que eu esteja presente naquele momento, naquele evento, a sensação que vai me vir é de um tamanho tal que vai me dar, além da sensação psíquica de medo, né, de querer evitar aquela circunstância, porque eu estou imaginando que aquilo vai me provocar algum dano, eu vou ter sensações corporais. O coração vai disparar, vai dar tremor, vai dar um frio na barriga. Né? Tem gente que chega, às vezes, a suar frio, às vezes perde o controle dos esfíncteres, às vezes faz xixi na boca, coisas mais exageradas. Chega a desmaiar? Né? Às vezes pode chegar a desmaiar. Né? O interessante dessa experiência é justamente essa junção das coisas. Uma sensação psíquica muito grande, né? Uma sensação emocional muito grande, com uma sensação corporal associada, que deixa aquele momento angustiante e faz com que a pessoa evite. Né? Ela não queira repetir aquela experiência, porque ela fica muito assustadora para ela, muito difícil para ela. Seria um pouco por aí que a gente identificaria essa condição. Né? Agora, isso é um primeiro momento. Depois você vai começar a compreender um pouco mais por que essa condição está presente naquela pessoa. É raro, muito raro, ou quase inexistente, que essas situações aconteçam por acaso, por si só. Né? Uma vez que você começa a conversar com o indivíduo, mas medo de altura, excessivo, fobia de altura. Mas, de onde vem isso? Como é que isso se instituiu? Por que essa pessoa apresenta essa condição? Quando você começa a escutar e entrar na vida dela, você vai perceber que em determinado momento, determinado evento, desencadeou uma série de reações que fizeram com que aquela experiência ficasse marcada de uma forma muito intensa. Né? E aí ela, uma vez que ela se vê novamente em algo que ela revivencia, ou que ela relembre aquela situação, as sensações que ela evoca são muito parecidas com aquela sensação inicial. Então a fobia ela tem uma ligação com trauma? Ela pode ter uma ligação com trauma. Geralmente ela tem uma ligação com trauma. A fobia é a consequência de um trauma ou trauma? É difícil a gente estabelecer na nossa vida emocional, né, relações de causa e consequência. É muito difícil que a gente possa dizer assim, não. Então, porque naquele momento eu senti uma coisa muito intensa, eu desenvolvi a fobia. O que a gente consegue fazer com uma precisão grande é associações. Né? Várias circunstâncias estão associadas com aquele medo que eu estou sentindo. Então, um trauma é uma situação frequente de associação com o desencadeamento do medo. Mas falta, e isso aí é um mistério para a gente, né? Falta esse elo de relação para dizer, não, isso aqui... Por exemplo, se você vê uma bola branca de sinuca batendo numa bola preta, você não tem dúvida que o movimento de uma causou o movimento da outra. Em termos emocionais, é difícil fazer essa relação tão direta de causa e consequência. Mas eu sei que algumas situações difíceis, traumáticas, envolventes, elas podem predispor ou podem estar muito associadas ao desenvolvimento de uma fobia subsequente ou qualquer outro sintoma que a gente tem. Então ela pode vir também do inconsciente, entre aspas, assim, é? Aí vai depender da forma qual você entende aquilo. Né? Aí é uma outra coisa. Primeiro, é esse estágio onde a gente nomeia as coisas. Né? Então a gente não tem muita dúvida de que medo é medo. Né?
Quando você entra no campo da compreensão conceitual, aí você está entrando num outro lugar de várias possibilidades diferentes de entender aquela mesma experiência. Aí você vai ter uma linha que acha que essa fobia ela é uma coisa estritamente biológica, que é o organismo que está provocando aquilo por uma reação físico-química. Você vai ter uma linha comportamental, que vai achar que são comportamentos que levam ao aparecimento daquela circunstância. Você vai ter uma linha psicanalítica que envolve a compreensão do inconsciente. Você vai ter uma linha filosófica que diz que isso é uma posição no mundo, né? Que a pessoa experimenta essa sensação como um jeito de estar no mundo. Você vai ter uma série vai ter uma compreensão sociológica. Existe então a pessoa que vive condições muito precárias, de muita privação, então essa é a explicação para são coisas assim correlacionadas, mas diferentes. A primeira é identificar esse estado. Se a gente parar na rua e perguntar o que é o medo, as pessoas vão dar descrições diferentes, mas você vai conseguir tirar uma essência muito comum, que vai dar pouca dúvida. Aí tem um segundo momento que é assim, como é que eu compreendo essa sensação que a pessoa tem, né? E como é que eu correlaciono com a vida e com o campo de conhecimento ao qual eu estou filiado, né? Isso na vida. Como deve ser na universidade de vocês, né? Quais as linhas de teoria que orientam os trabalhos, né? Por onde vai? Por onde vão as coisas? A psicanálise é aquela que inclui o inconsciente como não é uma explicação, mas como uma forma de iluminar as questões humanas, né? Então, se você for fazer uma compreensão psicanalítica, você vai ter que incluir as questões inconscientes. Você vai ter que começar a... Mas para fazer essa compreensão, você tem que entender primeiro o que a psicanálise propõe, o que é o inconsciente, como é que se estrutura isso dentro da vida do ser humano. Da mesma forma que você for tentar compreender da linha biológica, você vai ter que entender, bom, o que é o organismo humano, o que é o cérebro, o que são as relações. Você vai sempre caminhando no sentido de uma complexidade das coisas, que é o que faz a diferença, né? Porque assim, todas as pessoas têm sentimentos e têm questões, têm medos. Todas vão dar um significado para aquilo, né? Cada um vai montar uma teoria própria. Você começa a escutar as pessoas que vêm procurar ajuda, elas têm uma teoria própria para aquilo. O que os estudiosos fizeram foi ir além dessas teorias próprias e perceber que existem coisas que as pessoas não percebem elas mesmas, né? E quando você começa uma investigação, você vai tentando iluminar um pouco mais para a própria pessoa, ela vai ter que desmontar um pouco essa teoria que ela tem sobre ela mesma, para ver se faz sentido essa nova experiência que ela está tendo. Porque uma vez que ela ressignifica, que ela compreende de uma forma diferente, aquele sentimento que está incomodando, que está angustiando, aquele sintoma, ele vai se dissolvendo, vai desaparecendo e vai entrando na vida da pessoa. Entendeu? Legal. Quais são os tipos mais comuns de fobia? Fobia, fobia social, né, que envolve justamente o contato entre as pessoas. Essa outra fobia que a gente não dá, quer dizer, pânico. Né? Pânico é uma fobia exagerada, sem a qual a pessoa não consegue identificar uma situação desencadeante tão específica. Né? Que é assim que começa a investigação. A pessoa sente esse medo, aí ela vai te contar. Se esse medo está correlacionado diretamente a uma coisa só, você dá o nome de uma fobia específica. Então, o meu medo é exclusivo de altura. Eu só sinto essas sensações quando eu tenho altura. Quando a pessoa não consegue dar essa especificidade para o que desencadeia, ela tem uma fobia inespecífica. Começa por aí. Né? Das fobias inespecíficas, a gente dá um nome, quando ela é generalizada, repetida, muito intensa, de ataque de pânico. Né? Os ataques de pânico, em conjunto, formam a síndrome do pânico. Essa talvez seja a fobia, né, mais comum, mas ela não tem esse agente causal, ou esse agente provocador mais identificado. Né? Das outras fobias, aí você tem a fobia social, é uma fobia importante, né? E algumas mais específicas, fobia de altura, fobia de sangue e materiais hospitalares é uma coisa muito comum, fobia que tem até uma classificação específica para que é a agorafobia, né? Fobia de medo de estar em lugares abertos, expostos aos outros. Também é uma outra condição bastante comum. São as